Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não poderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, gostaríamos de refletir hoje sobre a missão, o papel de São Francisco Xavier na história da Igreja. Muitos se perdem porque não há quem pregue, quem anuncie a verdade da palavra de Deus. A vida de São Francisco Xavier quer nos falar isso. Aqueles que se perdem porque não tem quem pregue, quem anuncie a palavra. Aqueles que se perdem porque não tem quem mostrem para eles o caminho de Jesus. Nesta memória de São Francisco Xavier, que juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, são padroeiros das missões, nós refletimos sobre a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho que deve cair em todos os corações, mas que precisa de alguém que anuncie, que pregue. Jesus louva a Deus Pai por dar a conhecer aos pequeninos os mistérios do reino. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O mistério da evangelização. Antes que os missionários saíssem de casa, Deus já está trabalhando no coração. Antes que a palavra chegue até nós, Deus já está trabalhando em nosso coração, porque as pessoas se convertem interiormente pelo Mestre Jesus. É Ele que prepara todo homem para acolher a palavra. É Ele que prepara todo o coração para que a palavra tenha morada, por meio da graça suficiente. O que é a graça suficiente? É o mínimo que cada um deve ter para que o Senhor entre no seu coração. Uma graça suficiente. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, eles devem ter uma graça capaz de escutar, uma graça capaz de ouvir o Mestre, como eram os pagãos da Índia, que São Francisco Xavier foi enviado a pregar. Aqueles que nunca ouviram falar, mas tinham uma vontade, ouviram o pregador, se converteram, foram auxiliados por uma boa pregação, por um bom anúncio e se converteram. Muito embora a graça suficiente dê apenas início ao processo de conversão, mas ela é muito importante para que a pessoa seja salva. Por isso é necessário a graça, pelo menos suficiente,
Porque a graça suficiente, com o processo de conversão, com a mudança de vida que cada ser humano deve buscar, ela vai crescendo e se tornando uma graça santificante. A disposição para ouvir, com a graça santificante, vai crescendo e criando dentro de nós um cristão adepto, digamos assim, ao Evangelho, à palavra do Senhor, à verdade da fé. São Francisco Xavier dizia: muitos se perdem porque não há quem pregue. Muitos se perdem porque não há quem anuncie. Não podemos ficar na graça suficiente. Precisamos crescer cada vez mais, receber o dom do batismo e nos tornar cada vez mais discípulos. São Francisco Xavier anunciou para um mundo, e um mundo tão distante, a palavra do Senhor, anunciou para um mundo tão distante o Evangelho da salvação, anunciou para pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Miseravelmente, muitos têm preguiça de acreditar que essa atitude é necessária para se converter. Deixar a palavra de Deus nos incomodar, deixar a palavra de Deus falar na nossa vida, e se houver um bom pregador, que bom será o mergulho na graça santificante. Se houver um pregador que anuncia a verdade e com verdade, como o Evangelho converte pessoas. O problema é quando os pregadores não anunciam aquilo que é a palavra, mas a sua interpretação própria, aquilo que ele acha da palavra. E aí onde acontece a perdição do ser humano. Peçamos a Jesus, na Santa Eucaristia de hoje, que Ele nos ensine por meio da sua palavra a buscar com sinceridade o Senhor. Deixar a palavra entrar no nosso coração e nos converter, deixarmos-nos mover pela palavra de Deus, ficarmos incomodados com aquilo que o Senhor fala, incomodados, porque incomodados nós buscamos uma atitude, deixarmos-nos ser santificados pela palavra do Senhor. Peçamos a Jesus que envie à Santa Igreja grandes pregadores como São Francisco Xavier, que anunciou a palavra do Senhor com entusiasmo, com coragem, e foi esse entusiasmo que fez com que a palavra tocasse o coração e convertessem os homens para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.